dia, tudo bem? Olha nós aqui novamente. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí com vocês nessa quinta-feira? Estamos aqui para a glória de Deus. Mais um dia, mais um momento, mais uma live que estamos aqui para compartilhar com cada um pouco, né? Mais um pouquinho da graça de Deus. Amém? Tudo bem com vocês? Bom dia, Suelen. Tudo bem, Suelen? Bom dia, Alana. Bom dia, Ruby. Oi, Cris. Tudo bem? Bom dia. Como é que vocês estão, dona Patrocínia? Tudo bem com vocês, mulheres, né? Por enquanto as mulheres estão chegando. Como é que vocês estão? Aí, vésperas, né? De iniciar o final de semana, mais um dia que o Senhor permitiu estarmos aqui. Tudo bom, Elisângela? Tudo bem? Que alegria ter você, Cris. Que bom que deu certo. Então, que hoje, né, nós possamos celebrar a vida. Amém? Celebrar esse tempo que o Senhor deu para nós, nos permitiu, né, mais um dia estarmos aqui. E eu novamente estou aqui, né, sem o marido. Hoje, ele da igreja, né, que ele foi pela manhã, ele já vai direto por um compromisso, né? Eu deixei de estar no compromisso para estar aqui na live com vocês. Ele foi sozinho, uma reunião que está acontecendo hoje na PIB, que vai ser um evento muito importante em Curitiba, dia 28 de julho, mas mais para frente passaremos mais informações mediante o que será falado nessa reunião, tá? Então essa reunião é uma reunião muito importante para a cidade de Curitiba, para a região metropolitana, então vai ser um momento muito importante para nós como igreja. Então ele vai lá nessa reunião, pegar informações, a gente vai poder repassar. Amém? Bom dia, Vanuse, tudo bem? E eu estou aqui fazendo, né, a vez de nós dois, mais uma vez. Amém? E essa semana tem sido uma semana extensa, né? Oi, Éder, tudo bem? Bom dia! Olha aí, ó, o primeiro homem, né? Pelo menos que eu estou lendo aqui na live hoje. Bom dia, Éder, tudo bem? Que bênção ter vocês aqui, né? E essa semana eu tô achando uma semana, né? Tá uma semana extensa, uma semana longa, né? E cada dia, né, o Senhor tem nos permitido se organizar, né, para atender algumas necessidades, algumas situações, e eu comecei essa semana diferente, sabe? Desde segunda-feira eu percebi que eu comecei uma semana diferente. Eu decidi começar algo diferente na minha vida pessoal. Eu decidi colocar situações, né, na minha vida pessoal, até cotidiana, simples, de uma maneira mais organizada, mais fácil, tá? Incluindo casa, incluindo outras coisas, né? E eu decidi. Então, eu cheguei, parece que na conclusão, segunda-feira, orando ao Senhor, como eu tenho que aprender, né? Como eu tenho que aprender a fazer as coisas da maneira correta. E eu digo isso para você em todas as áreas, incluindo organizar uma casa, incluindo algo, e eu tenho entendido, guarde bem isso, que como é importante você entender o que é ser frutífero, o que é você saber aonde dar fruto. E não ser uma pessoa que só tem atividades, atividade, mas que você tenha resultado, um fruto daquilo que você está fazendo, né? Não é gastar muitas vezes o tempo com muitas coisas, mas muitas coisas sem sentido. Muitas coisas que muitas vezes só roubam o nosso tempo, ocupam demais a nossa mente e não dão resultado nenhum, não fazem diferença nenhuma na nossa vida.
Então eu tenho entendido como é importante você estar fazendo as coisas que te dá ao final do dia, ao final daquela atividade, um resultado de fruto. Nós tivemos uma reunião terça-feira de manhã também entre pastores aqui da Regional Boqueirão, e ele disse assim, o psicólogo que estava, ele é um psicólogo pastor também, muitos anos de ministério, né, com bastante bagagem para nos ajudar, para nos ensinar, e ele disse que hoje o mundo faça muito em menos tempo. Faça muita coisa em menos tempo. E ele começou a explicar o que acontece quando a gente quer fazer muita coisa em pouco tempo, né? E depois ele usou um outro termo que é faça menos, mas faça mais. Mais profundo, mais duradouro. Faça menos coisas, mas que seja frutífera. E eu fiquei vendo aquele psicólogo falar e eu comecei, né, entender o que tinha acontecido comigo na segunda-feira, porque hoje nós somos convidados a fazer muita coisa, a estar em muitos lugares. Eu ouvi uma frase, ontem eu li uma frase assim, velório é obrigatório, festa é opcional. Porque às vezes a gente se obriga a estar em tudo que é lugar. A gente parece que tem uma cobrança interna que eu não sei por que desse cativeiro, por que dessa, sabe, essa cobrança que a gente insiste muitas vezes em atender e muitas vezes não é isso. E por falta muitas vezes de ser sincero, honesto com a gente mesmo e dizer alguns nãos, a gente acaba se embolando. Então, realmente, a gente acaba negligenciando aquilo que é fruto e fica ativista, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. E eu me pego pensando muitas vezes, presta atenção aqui que eu já estou ministrando para mim, para você. Eu fico pensando, eu falo, de fato, eu tenho que fazer isso? Isso é importante? De fato, isso é relevante? Será que é necessário mesmo? Ou eu tenho que estar fazendo isso para prestar conta para alguém que na minha vida não faz diferença? Quem aqui está compreendendo? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu sou obrigado a fazer isso mesmo? Será que eu tenho que ter uma vida social? Eu tenho que estar antenado, tenho que saber de tudo, eu tenho que tentar dar tudo? Será que se uma pessoa me perguntar uma coisa e eu falar, não sei, você viu tal coisa? Não vi. Será que isso não é meu libertador para nós? Tem dificuldade de falar não, Rubem? Rubi, o não, ele é muito necessário. E ele faz parte dos princípios de Deus. Jesus disse que seja o seu falar sim, sim e não, não. Tem a hora de falar sim, tem a hora de falar não. Então, muitas vezes, nós queremos fazer muitas coisas, né? Muitas coisas que aparecem para a gente se manter distraído. Às vezes, a gente quer fazer muita coisa para não parar para pensar no que realmente nós deveríamos pensar. Às vezes, esse monte de distração quer, de fato, nos distrair, nos distanciar daquilo que a gente, de fato, deveria fazer. Por exemplo, da Ruby aqui falando, né, que tem dificuldade de dizer não. A gente que tem criança pequena, a gente acaba tendo ali uma demanda de atenção. E você não tem só a criança, tem várias coisas. E se muitas vezes você não deixar algo que você pode fazer depois para dar atenção para aquela criança, aquele tempo não volta mais. Não volta. A louça vai voltar a ficar suja. A casa vai voltar a ter que ser organizada. Mas aquele tempo não volta mais. Então hoje parece que nós temos que fazer coisas aos olhos de não sei quem importante.
mas que para nós não tem toda aquela relevância. O meu filho ter tempo comigo pode não ser tão importante para algumas pessoas, pode não ser tão relevante para algumas pessoas, mas para mim é. Então eu quero que nesse dia a gente medite um pouquinho nisso. O que de fato é importante e a quem a gente quer impressionar, a quem a gente quer dar uma satisfação, a quem a gente quer mostrar que a gente está atualizado. A quem? Será que a gente não está muitas vezes sufocando fruto por causa de um ativismo desnecessário? E aquilo que nós deveríamos fazer, a gente não acaba fazendo? Você sabe o que nos dá esse sentimento, muitas vezes, que não fizemos o que deveríamos fazer? É porque pode ser que a gente começou a fazer muita coisa, mas não fez aquilo que deveria fazer. Então, muitas vezes a gente quer ser, né, as Mulheres Maravilha, o super-homem, queremos fazer, falar, dar conta, e muitas vezes deixamos os verdadeiros frutos, deixamos aquilo que realmente faz sentido para depois ou até mesmo nunca chegar. Então, que o Espírito Santo nesse dia nos faça a ter uma vida plena. Muitas vezes a vida plena que a gente espera não é a vida perfeita, não é uma vida ausente de dificuldades, ausente de problema. É muitas vezes olhar para a vida que o Senhor nos deu sabendo que nós temos só ela para viver. E inclusive não apenas viver, mas também deixar para as pessoas que estão à nossa volta qual foi o nosso estilo de vida. A gente tem que ser disciplinados em muitas coisas, porque a disciplina traz paz, a disciplina nos organiza, mas nós não podemos ser rígidos, engessados, inflexíveis, que nós não sabemos lidar com o imprevisto. Então nós temos que ter essa graça de Deus, sabe, de conseguir na nossa agenda, no nosso dia, em qualquer momento, caber ali um imprevisto, caber ali uma pausa, caber ali um momento que você vai observar que aquilo que você está fazendo, às vezes por poucos minutos, está sendo mais relevante do que outra coisa que você dedicou muitas horas. Por isso que a Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, às vezes, a gente está preocupado com uma coisa, e essa uma coisa que a gente está preocupado parece que saqueia todas as outras coisas. Aonde a gente vai, o que a gente faz, a gente leva aquela uma coisa com a gente, sabendo que a Bíblia já nos deu a resposta. Qual resposta? A Bíblia diz: não ande ansioso por coisa alguma, antes faça conhecida diante de Deus todas as suas necessidades. Então eu acredito que quando vem um pensamento para nos gerar uma ansiedade, uma situação que queira gerar uma ansiedade, ou seja, as situações virão e elas vão muitas vezes requerer da gente, sabe, uma preocupação exagerada. É nessa hora que a gente para tudo e diz: Senhor, eu entrego essa situação ao Senhor. Eu entrego. Sabe, irmãos, nós temos que cultivar no nosso coração a paz. Pessoa perturbada, irmãos, pessoa cheia de coisa, cheia de agitação na alma, essa pessoa não consegue nem identificar a solução para algumas coisas. Como diz por aí, né? Às vezes a solução tá debaixo do nosso nariz, mas a gente não enxerga, porque a gente está preocupado com muita coisa. E realmente são coisas, muitas vezes,
que é realmente importante, mas nós podemos parar e colocar essa situação diante do Senhor. É falar disso naquele momento, naquela hora. E com certeza, aquilo que poderia causar em nosso coração um peso, um dano, um fardo, ele acaba sendo dissolvido. Por quê? Porque com certeza nós passaremos muitas situações que vão querer gerar ansiedade em nós. Muitas preocupações. E se a gente não pegar tudo isso e canalizar para o trono de Deus, nós enfermos, nós perturbados, nós agitados, nós não saberemos tomar as devidas decisões e muito menos confiar que Deus vai nos guiar. Então eu convido você hoje, me convido aqui a aliviar nosso coração diante do Senhor. Aliviar. A não deixar o nosso coração, como diz a palavra, sobrecarregado. Carregar algo do nosso coração que ele não comporta. Não comporta. Eu vi uma ilustração, né, desse pastor, que é psicólogo, ele disse assim: quando a gente está com excesso de energia, mas a gente não dá, o corpo não corresponde, não dá conta. É como a gente colocar muitos aparelhos ligados numa casa. E essa sobrecarga de energia faz o interruptor cair. A chave central da casa cai. Por que cai? Para não queimar as coisas, para não danificar, para não estragar. Então, muitas vezes, a gente está com tanta sobrecarga, com tanta coisa, e muitas vezes, se a gente não parar, a gente pifa. A nossa energia não é compatível com a demanda. Então, que nós possamos hoje realmente deixar o Senhor guiar os nossos passos. A Bíblia diz que Ele, além de guiar os nossos passos, Ele promete endireitar as nossas veredas. Tá bom? Então, que você possa encontrar nesse dia, que você possa encontrar durante esse fim de semana, momentos que você entrega o teu coração a Deus e pede: Senhor, traz alívio nisso que está pesando o meu coração, nisso que fica ali, sabe, martelando, que o Senhor traga alívio. Eu vou dizer para você, nós temos que chegar num ponto em Deus, que nós temos que ser muito rápidos em entregar as coisas para Deus, muito rápido. Não acreditar jamais que a gente tem capacidade de dar conta de tudo. Não. Sempre tendo entendimento que eu tenho que colocar essa situação diante do Senhor. Tenho que colocar. Ontem estou lendo um livro sobre pastoreamento inteligente, e o livro fala muito da questão de áreas de libertação profundas, né? Áreas de cura, e ele colocou um texto de Atos, quando os apóstolos procuravam um lugar para orar. Eu fiquei meditando sobre isso. Os apóstolos enviados pelo Senhor, como diz a palavra em Atos 1, que eles deveriam anunciar o evangelho, né, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a Bíblia diz que no meio daquele monte de coisa que eles deveriam fazer, eles foram procurar um lugar para orar. E às vezes a gente pensa que nós não temos tempo para orar. E na verdade, a nossa vida de oração, ela tem que ser a parte fundamental do nosso dia, para que ela venha nos guiar nas coisas que deveríamos fazer. Então a Bíblia diz que os apóstolos foram procurar um lugar para orar, um lugar para ter tempo com Deus.
Então, se a gente não encontrar esse lugar, se a gente não pegar uma parte do nosso dia, uma parte do nosso tempo, se nós não dermos ao nosso corpo, à nossa alma, o nosso espírito uma pausa para buscar o Senhor, com certeza nós não daremos conta de tudo, nós não faremos as coisas que deveríamos fazer, nós não seremos frutíferos e vai chegar um tempo que nós vamos ficando cada vez mais com o sentimento que a gente não está dando conta, ou que tudo que a gente está fazendo não está dando o retorno que a gente esperava. Por quê? Porque a gente não dá para o Senhor aquele tempo para que o Senhor reorganize os nossos pensamentos, reorganize as nossas emoções, dê vida ao nosso corpo e alimente o nosso espírito. Nós precisamos ter esse tempo e procurar de fato um lugar, um horário, um momento para orar. Amém? Então, que essa reflexão do início dessa live possa vir trazer para a sua vida hoje uma resposta. Possa vir trazer para você hoje uma direção. Eu pergunto para você nesse exato momento, você dormiu preocupado com alguma coisa? Você dormiu preocupado por ter algo para resolver e você parece que não está vendo solução? Ou parece que você não está conseguindo organizar dentro de você pensamentos, sentimentos? Parece que dentro de você existe ali um sentimento que parece que o que eu estou fazendo não está sendo algo útil, algo valoroso, algo realmente que tenha valor. Será que você está muitas vezes com um sentimento assim? Parece que o que eu faço não tem meio sentido? Eu quero dizer para você que faça aquilo que você tem que fazer dentro da orientação que Deus te der. Se você é mãe, seja mãe. Seja mãe. Mãe para quê? Para os teus filhos. Se você tem uma casa para organizar, organiza a sua casa. Se você tem um trabalho, no teu trabalho, dê ali a tua atenção tua. Então faça aquilo que você tem que fazer. E faça com atenção, faça com dedicação, faça de tudo para fazer bem feito. Coloque satisfação naquilo que você está fazendo. E pode ter certeza que aquilo vai se tornar para você algo prazeroso, algo que você realmente vai encontrar satisfação. Deus não quer muito de nós. Deus quer tudo, mas tudo do que? Tudo do nosso coração. Deus não quer que a gente faça tudo. Deus quer que a gente seja tudo para Ele. Seja tudo. E aquilo que Ele vai nos direcionando, a gente vai fazendo com graça, sabe? Com alegria. Porque realmente nós estamos vivendo um tempo que parece que as coisas simples que nós temos que fazer não dá muito glamour. Não dá muito glamour. Parece que as coisas que não têm visibilidade não dá muito glamour. E eu vou dizer para você, é essa simplicidade que faz eu e você se sentirmos plenos. Amém? Deu para compreender um pouco hoje? O que está roubando a sua paz? O que está roubando a sua alegria? O que está roubando, sabe, os teus projetos, aquilo que você quer fazer? É a demanda de uma sociedade? Não entra nisso. Muitas vezes me sinto assim, hoje não trabalho fora, mas só em casa. Às vezes sinto, sei lá, que estou fazendo bem. Eu vou dizer uma coisa, Ruby. É isso que foi falado, né, desde o início. Essa cobrança de estar trabalhando fora vem de quem? Se você tem uma família, se você tem um marido que supre, que, né, tá ali muitas vezes tendo em você muito mais alegria de você estar em casa, colocando a coisa em ordem em casa, porque eu sei que
As coisas da nossa casa é muita coisa para fazer. A gente acaba o dia, presta atenção, vê se você é que nem eu. A gente acaba o dia, mesmo que a gente tirou aquele dia para fazer aquela faxina, a gente nunca dá conta de fazer tudo. Vai dormindo e pensa, nossa, ainda faltou fazer aquilo, ainda faltou fazer aquilo outro. Por quê? Porque a demanda de uma casa é muita coisa. É muita coisa. É a casa, aí você para, faz uma coisa, e você dá atenção para o marido, você dá atenção para o filho, você faz isso. É muita coisa. Então, uma pessoa que organiza a sua casa, ela com certeza, ela tem uma responsabilidade muito grande para manter o bom andamento da casa, como diz a palavra. Provérbios 31, ela dá o bom andamento de uma casa. Então, tem muitas vezes mulheres que se sentem, muitas vezes, mal por não ter lá uma vida de trabalho lá fora. Mas eu quero dizer para nós, quem disse que todas as mulheres têm que trabalhar lá fora? Ou que todas as mulheres tenham que trabalhar dentro de casa apenas? Não existe essa regra. O que existe muitas vezes é uma cobrança interna. Às vezes tem mulheres que vai prosperar muito mais em casa, orando pelo marido que foi trabalhar, orando pelos filhos, do que muitas vezes lá fora, fazendo um monte de coisa. Porque a pergunta é, o que a gente quer com tanta correria? O que está sendo ganho não é o suficiente? Aí tem momentos realmente que é complicado, tem que estar os dois ali, realmente. Eu passei períodos na minha vida que eu e meu marido tínhamos que trabalhar muito fora. Eu ainda estudava, então era uma demanda bem grande, tinha casa. Nós na época até nem éramos convertidos, depois a gente se converteu e ainda teve as demandas do ministério e a gente foi indo. Até que eu tive filhos. Enquanto eu tive o primeiro, tranquilo. Fui fazendo as coisas, conciliando, estudando. Aí eu tive a segunda. Só que a segunda nasceu perto do primeiro, 1 ano e pouco de diferença. E eu olhei para mim e eu quis cuidar dos meus filhos, porque eu observei que eu teria essa oportunidade só naquele tempo, de criar eles muito pequeno. E eu optei, foi uma opção minha, claro que debaixo de oração, conversei com meu marido e ele concordou. Então nós entramos em acordo e eu pude participar, mas teve tempos que não foi assim. Então eu entendo que existe um período, mas a gente tem que sempre entender, isso é para mim ou isso é uma cobrança lá de fora? Isso é para mim? Isso é o que eu tenho que fazer? Ou isso é uma influência? Ou é porque eu estou muitas vezes achando que eu não estou produzindo? Porque para nós, muitas vezes, produzir é ficar fazendo um monte de coisa. Mas, muitas vezes, nós estamos ali tentando suprir vazios que nunca vai suprir. Porque a verdadeira alegria, satisfação é ser frutífero. O que é ser frutífero? É você fazer algo que dê um fruto. E esse fruto tem semente. Essa semente vai ser plantada de novo e vai gerar outra árvore e vai dar mais fruto. E não para o ciclo da frutificação. Não para. Então, que o Espírito Santo hoje nos guie, num tempo muitas vezes de tantas solicitações, no tempo que muitas pessoas parece que se cobram de ter que fazer tanta coisa, que a gente possa encontrar em Deus este lugar de paz, este lugar de satisfação. Muitas pessoas falam, sabe, hoje não vai me afetar mais. Você só tem uma filha e não trabalha aí. Falo, trabalho sim em casa, cuidando da minha família. Esse tipo de satisfação que as pessoas querem. E são pessoas que muitas vezes estão só repetindo um discurso, né? Só repetindo. Parece que me vem aquela história de Marta e Maria, né? Enquanto Maria se aquietava aos pés do Senhor,
Marta estava agitada com muitas coisas, como diz a palavra. E ela, aquela agitação de Marta, olhando para Maria, aos pés de Jesus, falou para Jesus assim: Mestre, tu te faz que a minha irmã parar de me ajudar? E Jesus responde para Marta: Marta, Marta, você anda com muitas coisas, quando só uma te basta. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ou seja, Marta, você está fazendo as coisas certas, Marta, mas na hora errada. Você quer colocar tudo, você quer limpar a casa, você quer que eu fale, você quer me ouvir, você está preocupada com Maria, está com muita coisa, e vai para lá e vai para cá e pensa nisso, pensa aquilo. Você está muito agitada, Marta, com muita coisa. Uma só te basta. Para um pouco, me ouve. Depois você levanta e faz o que você tem que fazer. Então, nós temos que reconhecer hoje em Deus qual é a nossa melhor parte. Hoje, Rubem, a tua melhor parte é cuidar da sua casa, receber tua filha, teu marido em casa, para eles se sentirem em paz. Às vezes vem lá de fora agitado, vem com situações, ele entra na casa, ele tem que encontrar um ambiente de paz. Você está hoje nessa parte, a parte de criar na sua casa um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, um ambiente onde a tua família possa ter nesse ambiente um lugar de refúgio, de renovar as forças, um lugar de ânimo. Então hoje, que o Espírito Santo nos ajude a identificar a melhor parte. E eu digo para você, seja realmente uma pessoa que entrega a melhor parte, uma de cada vez. Você sabe, ontem eu estava assistindo uma ministração à noite do Lucinho. E eu estava ouvindo a ministração dele, eu estava prestando atenção no que ele estava falando. Aí estava na sala eu, né, as crianças, marido e tal. Aí eles conversando e tal, e eu prestando atenção na ministração. E eu comecei a pensar, né, enquanto eles falavam, me incomodava, porque eu queria ouvir, porque eu não gosto de perder a linha de raciocínio. Eu estou acompanhando o que está sendo falado, construindo ali dentro daquilo um raciocínio, eu não gosto de ser interrompida, porque eu quero concluir. E eu entendi isso. Eu entendi que eu gosto de fazer isso em todas as áreas da minha vida. Eu gosto do que eu estou fazendo naquela hora, a minha atenção ser focada naquela hora. Eu gosto de ter uma atenção total naquilo que eu estou fazendo. Ainda que eu possa estar ali, por exemplo, organizando uma coisa, eu posso estar pensando em outras coisas e tal, mas eu não perco a atenção daquilo que eu estou fazendo. Eu não fico assim, nossa, eu nem vi que eu fiz, nossa, eu nem vi que eu terminei. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu penso, eu também paro e observo o que eu estou fazendo. Então hoje, muitas vezes as pessoas estão com a mente muito cansada porque elas querem fazer muita coisa ao mesmo tempo e perfeito. Olha o detalhe, muita coisa ao mesmo tempo e perfeito. E muitas vezes é uma parte que importa. Marta queria fazer um monte de coisa, mas muita coisa, e ela viu que ela não estava dando conta, ela começou a se implicar com a irmã, que aos olhos dela não estava fazendo nada, mas estava fazendo tudo. Estava escolhendo ficar com Jesus. Então nós temos que fazer essa pausa mesmo, escolher a melhor parte mesmo, ainda que fale o que quiser e ainda que as pessoas estejam ali, parece que encontrando coisas para fazer, criando coisas para fazer, porque parece que o que tem que fazer não é o suficiente, começa, não, agora eu vou pegar mais uma coisa, né? Eu ouvi também que parece que as pessoas, quando elas não têm problema, elas criam um. Não tem problema, eu vou criar um porque eu preciso ter um problema. Então parece que as pessoas não conseguem ficar em paz. Eu tenho que criar uma perturbação para minha alma, eu tenho que criar uma agitação para minha alma, eu tenho que encontrar alguma coisa que vai me perturbar. E muitas vezes a impressão que eu tenho, presta bem atenção, ó, que eu vou falar. Parece que o inimigo fica instigando as pessoas a fazer as coisas.
instigando a pessoa. Parece assim, não, faz mais coisa, faz isso, faz aquilo, parece que fica instigando, sabe? Cutucando mesmo, para que a pessoa se acumule de coisas. Depois se sinta culpada porque não deu conta. Culpa porque não deu conta. Às vezes é tanta coisa para fazer pro lado de fora que a mente já cansou e a pessoa já está se sentindo culpada. Então hoje, que o Espírito Santo nos deu um alerta na nossa mente. Irmãos, nós temos que viver muito, mas viver bem, com a mente tranquila, com a mente em ordem, sabe? E você tem que se identificar com algumas coisas. Por exemplo, se você não tá num dia que você tá ali tranquilo, que você percebe que você tem que fazer algumas coisas, tem que ter uns desafios, você tem que evitar acumular mais coisa. Por exemplo, se você percebe que tem muita coisa ali que você tem que dar uma resolvida, parar para pensar, não pega mais uma. Não pega mais uma. E nisso inclui o não. Eu tô ali, agora minha amiga me chamou para ir tal lugar, não, hoje eu não posso, não consigo. Sabe por quê? Porque às vezes essas atravessadas assim na nossa vida, essas atravessadas assim, tipo, nossa, eu vou ter que agora ir lá fazer outra coisa, isso acaba, sabe, nos prejudicando. Então, é o não. Vem aqui, não, hoje eu não posso, agora eu não posso. Você tá entendendo? Até ligação, às vezes ligou e você tá com algumas coisas para resolver. Não, agora eu não vou atender, porque agora eu tô fazendo outra coisa. Quem entendeu? Então nós vamos ter que cuidar para não acumular mais coisa. É a Marta. Já estava fazendo as coisas, já estava ali, recepcionando Jesus, recebendo o Senhor na casa dela. E em vez de comer e se aquietar, não, ela foi fazer um monte de coisa. Não era aquela hora de fazer. Era hora de parar ali, parar junto. Imagine, poder interagir, né? Amém? Glória a Deus. Hoje foi mais assim uma conversa informal, né? Foi mais uma conversa ali pra gente se organizar, né? A gente ir contramão, né? A gente tem que realmente... A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cega as pessoas, ele cega quem? Quem é incrédulo, para que eles não reconheçam Jesus. Não reconheça Jesus. Então nós aqui, olha, francamente falando, sem Jesus a gente não faz nada. Sem Jesus a gente não é nada. Sem Jesus a gente não consegue nem fazer o básico. É com o Senhor que Ele é a fonte da nossa vida. É com Ele que a gente vai fazer. É com Ele. Guarde uma coisa, você tem só uma vida para viver. Viva a tua vida. Não viva a vida de ninguém. Viva a tua vida. Pode ajudar as pessoas? Com certeza. Ajudar, orar, sabe, dar palavra de bênção. Ali pode se organizar para estar junto? Pode. Mas o que não pode é viver a vida do outro e nem dar a nossa vida para outro viver. Esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento. Essa é a hora da nossa vida. Nós temos vida. Tudo que nós temos de mais precioso, que nunca volta, se chama tempo. Nosso tempo não volta. Criaram um monte de coisa nesse mundo, tecnologias, tudo que você imagina está sendo criado. Mas nada consegue parar o tempo ou nos dar mais tempo. O tempo que nós temos é o mesmo. 24 horas. Pega essas 24 horas, distribui ela, organiza ela para você não se sobrecarregar. Não coloque a culpa de fracassos na vida de outro. Não coloque a frustração em outra pessoa. Assuma a sua vida. Assuma a responsabilidade que é tua e viva a tua vida. Viva a tua vida. Viva ela. Não deixe que outros direcionem, outros roubem ou outros queiram colocar coisas que não devem. Viva a tua
vida. Só tem uma pessoa que tem o poder de guiar. Chama-se Espírito Santo. Ele é o nosso guia, paracleto. Ele é o que vai nos conduzir. É ele. Ele sim vai nos direcionar. Mas não deixa a tua vida, sabe, passar sem sentido, sem se sentir que viveu. Não pule fases da sua vida. Não pule. Não pule. Às vezes a gente quer pular da segunda para o sábado. Não tem como, mas não tem mesmo. Tem que viver a segunda, tem que viver a terça, tem que viver a quarta, tem que viver a quinta. Tem que viver cada dia. Amém? Amém, povo? Vamos deixar nossa mente mais calma? Vamos pegar aquilo que fica muitas vezes roubando a nossa paz e colocando diante do Senhor, pegando todos esses pensamentos, pegando tudo isso e colocando diante do Senhor e deixando Ele nos ajudar. Vamos parar de guardar tanta coisa e se tornar uma bomba relógio. Qualquer momento explode. Vamos parar de sobrecarregar de muita coisa essa máquina aqui. Não vamos se sobrecarregar. Não vamos. Vamos ser honestos, vamos ser sinceros, vamos ser pessoas que sabem até aqui eu vou. E para mim ir para frente só se o Senhor me ajudar, só se o Senhor me conduzir, só se o Senhor me capacitar. Vamos entender que nós temos sim, sabe, limite. Nós temos um limite. E esses limites fazem bem. Você sabe que todo rio que não tem margem, né? Como já disse algumas pessoas aí, todo rio que não tem margem vira pântano. Todo rio que não tem margem vira pântano. Tudo aquilo que não tem limite, tudo aquilo que não tem uma proteção se torna algo totalmente ali que se perde, que se contamina. Precisa se ter margem, precisa ter limite, precisa ter segurança, proteção. Amém? Nossa vida tem que ser assim. Você tem que ter uma proteção para o teu pensamento, para o teu entendimento, para o teu coração. Senão vira pântano. Vai indo, vai indo, vai indo e se perde a pureza daquela água. Se perde a salubridade daquela água, porque vira pântano. Tudo pisa, tudo suja, tudo joga. Nós temos que ter as nossas margens bem definidas. Não viver além da margem, mas ter essa proteção. Glória a Deus. Vamos viver dessa maneira, se protegendo. Não vamos deixar a nossa vida ali sem proteção. E que a proteção para nós é os princípios de Deus, é a palavra do Senhor, que vai sempre nortear a nossa vida. O princípio tá aqui, passou disso, é libertinagem, passou disso, não é mais com Deus. Então, Deus ele vai agir até onde ele colocou um princípio. O princípio é a nossa margem de vida. Temos que ter um princípio, temos que ter um princípio para a nossa mente, temos que ter princípio para o nosso corpo, temos que ter princípio para o nosso espírito, temos que ter princípios para os nossos relacionamentos, temos que ter princípios para tudo, porque é a margem da nossa vida, é o que nos protege. Amém? Glória a Deus. Muita informação, né, povo? Muita informação. Vamos ler um texto para a gente orar? E para você estar liberado para fazer o que tem que fazer? Eu estava meditando ontem no livro de Josué. Não terminei de ler o livro, mas li alguns capítulos ontem. E algo me chamou a atenção. Tratando de consagração, que é o nosso assunto de quinta-feira. Tratando de esse tempo de santificação. Então, Josué 3, versículo 5, eles estavam num processo, né, de atravessar o Jordão, né, de conquistar Jericó, de entrar, né, naquela cidade que Deus tinha dado. E diz aqui, Josué 3, versículo 5, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E eu acordei pensando nesse versículo,
santifiquem-se, se consagre hoje, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Então, o que eu entendo com isso? Nós precisamos se santificar, nós precisamos nos consagrar na expectativa que coisas maravilhosas o Senhor vai fazer. Não é se santificar, se consagrar só por fazer. Tem que ter um motivo. E qual é o motivo? Eu sei que eu me separando, me consagrando, me santificando, o Senhor vai fazer maravilhas. Muitas vezes a gente, no meio de tantas coisas, não vê as maravilhas de Deus porque tem muita impureza ainda. Sabe aquela pessoa que não identifica Deus agindo na vida dela? Você que está de fora fala, meu Deus, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Meu Deus, que maravilha isso. Mas a pessoa não enxergou. Porque muitas vezes Deus fez porque Ele é bom. Porque a pessoa muitas vezes orou lá atrás. Só que quando veio a maravilha, quando veio a resposta daquilo que muitas vezes foi feito há tempos atrás, pela impureza, pela falta de santificação, de consagração, a pessoa nem percebeu. Ou teve aquilo como algo banal. Ah, sério? Nossa! Aí você que está de fora fala, meu Deus, que coisa extraordinária! Meu Deus, Deus fez isso! Então nós precisamos se santificar, se consagrar com a expectativa que Deus vai fazer maravilhas. Josué disse, não vai ser hoje, vai ser amanhã. Então, muitas vezes, a gente vai realmente tomar decisões hoje, na nossa vida, em santificação e consagração, que nós não veremos o resultado hoje. Nós vamos ver lá na frente, o nosso amanhã. E o nosso amanhã nem sempre é amanhã mesmo, sexta-feira. Pode demorar um pouco mais, mas certamente toda santificação, toda consagração voltada a Deus vai trazer no curto, médio ou longo prazo uma maravilha da parte de Deus. Então vale a pena se santificar, vale a pena se consagrar. Josué disse, santifiquem-se. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E Deus fez, igreja, Deus fez, povo. Deus fez o povo passar o Jordão, Deus secou ali do lado, colocou um caminho para o povo passar. E o povo passou. Foi algo maravilhoso. Josué era receoso, porque quem foi o líder de Josué foi Moisés. E o Mar Vermelho se abriu. Então, Josué tinha aquela memória, meu Deus, Moisés, que Deus chamou, Deus fez maravilhas, né? Através da vida de Moisés. Mas também, Moisés também teve um recado para o povo também lá em Êxodo, dizendo, consagrem-se, vamos lavar as nossas vestes, porque Deus vai vir. Então, Moisés também teve uma convocação para o povo. Vamos se consagrar, porque Deus vai vir. E aqui Josué repete, santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas entre vocês. E diz aqui no versículo 6, e disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então, olha que interessante. Deus falou para Josué, você está pedindo para você santificar. Você está falando para o povo as maravilhas. E eu vou exaltar você. Ou seja, eu vou respaldar tudo isso que você está falando. Você quer que Deus respalde as tuas palavras? Você quer que Deus respalde aquilo que Ele tem para você? Que as pessoas observam que é Deus na sua vida? Se santifique. Se santifique.
Ouça a voz de Deus, seja guiado pelo Senhor, se santifique. Porque a palavra do Senhor diz aqui, que o Senhor dizendo para Josué, eu vou exaltar você à vista de todos e eu vou mostrar que eu sou com você. Então, para mim, não tem nada mais glorioso quando você libera uma palavra, quando você ora por alguém, quando você libera um decreto, quando você fala de um princípio e Deus vem e respalda aquilo. É maravilhoso. E a pessoa fala, nossa, não é que você tinha razão? Não é que eu tinha razão, é que eu falei aquilo que Deus queria que eu falasse. Eu fui fiel àquilo que Deus queria. Então ele veio, exaltou que maneira? Aquilo concluindo, aquilo realmente acontecendo ou não acontecendo. É Deus exaltando. Amém? Então, que o Senhor nos leve a se santificar mais. Se santifique com a expectativa que o Senhor fará maravilhas. E fica atento à direção do Senhor. Fica atento, porque Ele é poderoso para te exaltar no meio daqueles que você tem se separado, que você tem tido uma vida de retidão, mas eles olham para você e acham que está perdendo tempo. O quê? Está jejuando? O quê? Não vai mais fazer isso? Ou seja, as pessoas querem que a vida seja um pântano, que a vida seja sem margem, sem princípio. Quando eu jejuo, quando eu me consagro, quando eu me santifico, eu estou deixando as minhas margens bem estabelecidas, bem estabelecidas. Aí não vai vir o lixo do mundo, aí não vai vir a impureza do mundo, aí não vai vir a contaminação e contaminar a minha vida, porque tem margens, porque tem princípios, porque tem santificação, porque tem consagração. Amém? Então eu digo para você, se santifique e espere as maravilhas de Deus na sua vida. Jejue com a intenção de saber, eu posso não ver nada hoje, mas amanhã eu vou ver, porque Deus é poderoso para fazer maravilhas e exaltar a sua verdade diante de todas as pessoas através da minha vida. Glória a Deus. Amém? Muita informação, né? Então eu convido você a ler o livro de Josué. Leia Josué. Uma história assim sensacional de um homem que realmente tinha uma bagagem, tinha um exemplo de liderança, tinha um exemplo de homem de Deus, mas chegou a vez dele. A vez dele. Ele pegou tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele viveu, foi muito bênção, estruturou o coração dele, estruturou a alma dele, mas chegou uma hora, agora é com você. Agora não tem mais Moisés, agora é você. E o povo reconheceu Josué, assim como reconheceram Moisés na época. Porque Deus sustentava Josué. Deus disse, você agora que vai dar continuidade àquilo que Moisés começou. Muita responsabilidade, por isso que precisa de santificação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Tranquilo? Muita informação para a cabeça hoje, gente. Muita coisa. Eu vi que o marido estava aí, tá no caminho, né? Indo para a reunião, acho que deve estar chegando lá, mas eu sei que foi bom compartilhar com vocês isso. Foi bom compartilhar, principalmente para você que muitas vezes acordou ali com muita coisa, quem sabe essa live aí foi uma resposta de oração para a sua vida, resposta de oração para você. E se ela serviu para você, se ela serviu e para mim, meu Deus, como serviu, é o que importa. É esse tempo que a gente passou aqui, que com certeza é o fundamento para a gente permanecer o dia todo meditando. Amém? Tira um dia, tira um período de santificação, de jejum, para você enxergar as maravilhas de Deus. Amém? Hoje, quinta-feira, temos os nossos discipulados nos lares, nas casas. Temos o GD e também temos no domingo um culto especial. Nós precisamos estar sempre fazendo na nossa vida essa manutenção na presença de Deus, tanto sozinhos, como em família, como corpo de Cristo. Tudo isso é importante, não tem como abrir mão, precisa-se estar
como corpo de Cristo, se fortalecendo ali em comunhão. Temos que estar sozinho também na nossa intimidade. Temos que estar em família também, como a nossa célula, a nossa igreja da casa. Precisamos de todos esses níveis de relacionamento, porque todos eles Deus usa de fato para cumprir um propósito. Amém? Amém, Vanuse? Benção, né, Vanuse? É muito bom poder parar e compartilhar dessas palavras com vocês, tá bom? Então vamos orar, vamos, né, finalizar essa live com uma oração, para que nós possamos ser frutíferos, amém? Para que nós possamos entender. O Senhor diz, todo ramo que está em mim, esse produz muito fruto, e fruto que permanece. O segredo está, permaneça em Jesus, e nós vamos ter fruto. Agora, se a gente seguir o mundo, a gente vai ser só ativista, vamos só se esgotar, correndo atrás do vento. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar nesse dia. Obrigado por esse momento, por esse tempo aqui. Meu Deus, como é precioso, Senhor, escolher o Senhor. Como é precioso, meu Deus, ter tempo para descansar na tua presença. Senhor, oração também é descansar. A gente descansa quando falamos com o Senhor. A gente descansa quando ouvimos o Senhor. A nossa alma, Senhor, ela se aquieta na tua presença. O nosso espírito se fortalece na tua presença. Hoje, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que venha uma graça sobre a vida de cada um de nós, para guardar a nossa mente, para guardar o nosso coração de toda perturbação, toda seta, toda mentira, toda agitação infrutífera que quer vir sobre nós. Pai, nos ajuda a discernir como viver, ajuda-nos a sempre escolher a melhor parte, ajuda-nos a ter margens bem fixadas, bem ali, Senhor, evidentes, que são os teus princípios, para que as coisas não virem, Senhor, um pântano, que não venham muitas vezes as impurezas, as imundícias do mundo, Senhor, querendo contaminar nossa alma. Senhor, nos ajuda, como diz a tua palavra, firmar bem as nossas estacas, firmar bem os nossos limites, firmar bem, Senhor, fazer realmente uma separação entre o santo e o profano, fazer uma separação entre a vida e a morte. Oh, meu Deus, nesse dia nos ajuda essa pessoa que está nessa live, que estava preocupado, ansioso, agitado, que estava com os pensamentos bagunçados, meu Deus, com tantas informações, mas nenhuma delas, meu Deus, nenhuma dessas informações, Senhor, veio para trazer paz, mas sim para trazer confusão. Hoje eu te peço, envia a tua palavra à mente dessa pessoa e que essa confusão cesse e que ela encontre clareza para tomar as decisões corretas. No teu nome eu abençoo cada um aqui e eu peço a tua graça, o teu favor, e eu peço também, Senhor, a cada um aqui que se santificar, que se consagrar ao Senhor, que eles possam ver as maravilhas do Senhor. Pai, ordena os teus anjos a favor de cada um aqui, Senhor, na casa, no trabalho, onde essa pessoa estiver, aonde ela for, que os anjos do Senhor as levem, as trazem em paz, em segurança, protegidos, guardados, em nome de Jesus. E Pai, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha guardar nossa mente, o nosso coração, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor abençoe a sua mente, te dê uma mente ungida, uma mente de Cristo, que pensa nas coisas lá do alto. Amém? Que assim o Senhor permitir, terça-feira estaremos novamente compartilhando da palavra, compartilhando vida, trocando aqui informações, né? Porque é muito bom, amém? E quem sabe na terça-feira aí o maridão vai estar junto, amém? Que o Senhor abençoe vocês. Pessoal, fique na paz, fique firmes, amém? Fique ali com as suas margens bem definidas, amém? Glória a Deus, Deus abençoe vocês.
tá? E essa live vai ficar aí mais uma vez, como sempre tem ficado ali, arquivada, e querendo você rever alguma coisa, faça isso que vai fazer bem para você, amém? Amém, Vanuse? Glória a Deus, Vanuse! Nós temos que compartilhar, né, coisas boas, e muitas vezes poder ouvir algo que esclareça dentro da nossa alma o que estava nos incomodando. Amém? Deus abençoe teu dia. Deus abençoe teu dia, Rubi. Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Amém? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.